Oi, muito prazer, eu me chamo Yara e hoje nós iremos falar sobre comportamentos do cotidiano e o que eles escondem. Você já percebeu que algumas atitudes que temos durante o dia são um tanto estranhas? Nunca percebeu? Eu vou citar algumas aqui e talvez agora você perceba. No geral, essas atitudes são pequenos hábitos que ninguém mais nota, mas que você faz compulsivamente e que parece ser induzido inconscientemente em você. Mas quem poderia ocasionar isso? Você acha que o hábito de roer as unhas, de falar sozinho ou de olhar várias vezes a porta é algo comum? Mas será mesmo que é? Segundo a psicologia, isso seria classificado como segurança, ansiedade, necessidade de controle. Mas e se não for só isso? Se houver algo a mais que nem mesmo a ciência consegue explicar? E se esses hábitos fossem apenas a superfície de algo mais profundo? Algo irreal e sombrio, mas sim vistos como presenças invisíveis, como por exemplo quando você ouve alguém te chamando e não tem ninguém chamando, mas você tem certeza de que ouviu o seu nome. São as presenças ali. Repetir frases constantemente sem que perceba pode ser um sinal de que uma voz está querendo se manifestar. Falar sozinho, por exemplo, nem sempre é um ato de reflexão. Pode ser uma canalização, um meio pelo qual uma energia de outro plano está tentando se comunicar, assim usando você como um instrumento. Em algumas culturas, quando você foca o seu olhar e sente uma hostilidade vindo de um canto ou um lugar escuro, isso é considerado como se algo estivesse ali, invisível, te observando. E enquanto a ciência chama essas atitudes, hostilidades, esses comportamentos de compulsão, o sobrenatural chama de manifestação, algo que está tentando se manifestar e está usando o seu corpo e a sua mente como um meio, um intermediário ali entre os mundos. Textos sagrados, religiões antigas, práticas ocultistas que dizem o seguinte: certos comportamentos repetitivos podem indicar uma influência demoníaca, uma obsessão espiritual e até mesmo uma possessão. Na Bíblia, pessoas repetiam gestos e palavras sem controle, e elas eram consideradas pessoas dominadas por forças demoníacas, ou forças obscuras, enfim. Vocês entenderam. Já em outras religiões, como no Candomblé e na Umbanda, pode sinalizar uma mediunidade descontrolada. Mas em rituais ocultistas, essa prática de movimentos repetitivos é usada para abrir portais entre o mundo físico e o mundo espiritual. Diante disso, será se o que você chama de mania ou que os outros delegam como mania pode na verdade ser algo que está ali existindo através de você no mundo espiritual? Já pensou? Eu nunca tinha pensado, né? Porque eu também nunca tinha pensado nisso. Mas olha que interessante esse assunto é. Porque é algo que a gente realmente nunca chega a cogitar. A gente sempre pensa que é algo inconsciente, científico. Mas na verdade tem sim relações espirituais, essas manias que não são esquisitas aos olhos humanos, mas a certo prazo acaba sendo no mundo espiritual, porque tem uma certa influência. Imagina comigo cada mania, cada hábito, cada gesto, acompanhado por uma figura invisível. Ela não se manifesta visivelmente, mas você ainda sente ali uma presença. Algo naquele canto te incomoda, às vezes você sente que algo te observa. Ela tá ali, observando você, porque você é o que mantém a sua existência. Cada repetição de palavras desnecessárias, bobas, que você sempre fica ali falando sem que perceba, ou que acha até mesmo que seja uma gíria, talvez até gírias entre nesse quesito, você reforça ainda mais a existência desse ser. E não só isso, também a sua influência no mundo espiritual para com você. Cada palavra sussurrada aumenta ainda mais a densidade dessa presença. E lembra do que eu falei já para vocês? Que o medo, ele alimenta essas criaturas? Então, quando você olha para aquele canto, ou sei lá, sente medo do escuro, adivinha, ela se fortalece com a sua atenção. E não só isso, o medo é o tempero desse fortalecimento. O cotidiano ele se transforma em um ritual involuntário e você acaba se tornando vítima da sua própria atenção. Mas como assim, Ara? É o seguinte,
Como foi falado, é involuntário, então tecnicamente você não sabe, mas a criatura sabe. É como se você estivesse criando um leão. Afinal, ele é carnívoro e em algum momento ele vai querer lhe atacar. É a mesma coisa, entende? Em algum momento, essa forma pensamento, que vai deixar de ser uma forma pensamento, vai se transformar em uma criatura sobrenatural com força e poder e vai se revelar para você. Como isso acontece? Primeiro é o seguinte: você começa com os hábitos, depois ouvir, vocês sabem, né? Ouvir vozes chamando, sussurros. Às vezes você pode ver ali de relance uma figura preta, depois no espelho você vê algo atrás de você e assim por em diante. Você já sabe como termina. É basicamente esse o roteiro de uma criatura que se forma e que você acaba criando mesmo sem querer. Entende? No fim, querendo ou não, esses hábitos inconscientes é apenas o nosso cérebro ali tentando sair do caos da nossa vida, seja da rotina, seja das obrigações ou o que quer que seja. Mas, querendo ou não, acaba influenciando no mundo espiritual. E eu achei alguns pequenos relatos e aí eu vou ler para vocês. Pequeníssimos mesmo, acho que não tem muito o que falar sobre isso, até porque são apenas hábitos bizarros do cotidiano. Mas antes disso, eu queria falar sobre uma coisa que eu tenho, um hábito estranho que me veio muito à mente ontem. E aí eu disse, tá, eu acho que vale a pena citar, até porque era para mim já ter feito esse vídeo, na verdade postado, né, esse roteiro. Só que eu gravei 2 vídeos, eu não gostei dos 2 vídeos e eu estou gravando novamente. Mas enfim, vamos falar sobre o hábito. O hábito em questão, eu não sei vocês, mas eu vou falar da onde ele veio. Pelo menos foi quando eu percebi. Um tempo aí atrás, que eu tava com uma pessoa, eu orava muito, 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 e aí num momento de oração, não sei se eu tava com os dedos cruzados ou o que quer que fosse naquele momento, eu sei que a pessoa comentou e disse que se você ora com os dedos cruzados, isso corta a relação com Deus. Nada a ver, né? Mas entrou na minha cabeça e encanou. E aí eu sempre, sempre tento não estar com dedos cruzados, mas aí eu, depois dessa pesquisa, eu vi que burra sou eu de acreditar em alguém que, enfim. O hábito em questão é cruzar os dedos. E por que eu falo hábito? Inclusive, acabei de cruzar aqui os dedos do pé. Inconscientemente, nós temos a mania de mexer os dedos. Vocês perceberão isso depois do relato. Inconscientemente, novamente, a gente acaba cruzando os dedos. É raro fazer isso com as mãos, mas com os pés nós fazemos muito, 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 muito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque eu achei muito interessante, eu achei que vale citar aqui nesse assunto. Bora lá. Usar os dedos pode ter uma carga simbólica, seja de fé, proteção ou até mesmo sorte. Sim, eu nunca pensei que cruzar os dedos teria a ver com sorte também. No entanto, ele também é um reflexo inconsciente ligado à nossa necessidade de segurança e autorregulação emocional. Já no aspecto espiritual, nós podemos citar o seguinte: ele carrega ecos da cruz cristã e também de uma outra coisa. Consegue pensar um pouquinho sobre? Não? Das práticas antigas de proteção. Cara, eu acho que a parte mais divertida desse contexto aqui de cruzar os dedos, que é uma besteira, entre aspas, também, né? Que podemos ver que não é tanta besteira, é a questão da proteção. E vocês vão ver isso um pouquinho mais pra frente. Eu acho que para quem acredita ajuda muito, até pela questão também psicológica. Eu, por exemplo, até pensei, e provavelmente eu vou fazer em momentos que houver necessidade para mim. Lembra que eu falei que o ser humano falou para mim e interferia lá na relação com Deus? Então, segundo a religião, segundo a espiritualidade, isso aí não tem nada a ver, foi blá 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 que foi falado para mim. Mas que ficou. Às vezes uma pessoa fala uma coisa uma única vez, que foi o que ocorreu, e ficou ali. E eu acho que é melhor se precaver do que remediar, né? Vai que realmente cortasse os laços e aí eu tava ali orando com os dedos cruzados. Mas eu, particularmente, não sei a partir de hoje, mas de ontem pra trás, eu me incomodava bastante. Talvez por ter ouvido falar isso, ou talvez por eu achar que é um ato
achava, né, que era um ato estranho de se fazer, não sei porquê, mas acontecia e eu ficava repetindo minhas orações quando eu percebia que eu estava com o dedo cruzado, mas enfim. Já na Idade Média, esse ato de cruzar os dedos era considerado um ato de fé. Também proteção e invocação de bênçãos, principalmente nos tempos de perseguição, que eles faziam esse símbolo nos dedos justamente pela questão ali de pedir proteção, também de intervenção divina, de bênçãos divinas e esse tipo de coisa. Afinal de contas, a cruz é um símbolo de conexão com o sagrado. E ela tem todo um apelo inconsciente ali pela questão religiosa e pelo divino. Por isso que ela é tão antes quanto agora, ela é considerada ainda essa questão de proteção, de intervenção divina, bênçãos e tudo mais. Todo pela questão ali, talvez, eu não sei, né, mas provavelmente pela questão ali de Jesus ter morrido na cruz. Claro, pode haver uma associação espiritual simbólica sobre esse símbolo, sobre o ato de cruzar os dedos, mas não é nada universal, é apenas crenças e coisas assim da antiguidade mesmo. Sabemos que o significado das coisas muda muito de acordo com a cultura, com a tradição, mas a gente vai citar algumas coisas aqui agora. Nós falaremos sobre 3 significados em específico, e o primeiro é a boa sorte, que é muito comum no Ocidente. A proteção, que seria um gesto de você afastar o mal de você, ou também guardar uma promessa. E uma das coisas que me pegou, que eu nunca tinha pensado, é sobre a união. Os dedos cruzados representam a união de 2 energias, 2 forças que se unem. Que lindo, né? Eu achei. Mas o que eu mais achei interessante foi que em algumas religiões esotéricas e místicas, eles usam o dedo cruzado como uma forma de proteção, como uma tranca, sabe? Quando eu digo proteção, não tô falando dessa simples proteção que a gente falou anteriormente não, tá, querida? Eu estou falando de bloquear mesmo mais influências sobre você. Isso é maravilhoso. Eu super preciso. Mas por que essa tendência de mexer os dedos e cruzá-los inconscientemente? A gente vai falar agora sobre a questão científica. É um ato ali inconsciente da gente diminuir a tensão, ansiedade, essas coisas que atormentam o nosso psicológico, que a gente precisa estar mexendo em algo para desestressar até mesmo, por exemplo. Sabemos que mexer os dedos, cruzá-los, é um ato inconsciente ali de acalmar os ânimos, desestressar, ansiedade, tem tantos pontos. Eu posso fazer uma lista. Mas o que nós não sabemos, e iremos saber agora cientificamente falando, os nossos dedos eles têm terminações nervosas e é por isso que a gente sempre está mexendo eles. Isso deixa eles muito sensíveis, por isso que mexê-los, cruzá-los, às vezes ficar ali batendo na mesa, dá uma sensação de controle e conforto ao nosso psicológico. E mesmo inconscientemente ali no ato de tentar acalmar os ânimos, de cruzar os dedos e acalmar a ansiedade, acabamos fazendo um ritual inconscientemente, que seria o nosso cérebro acionando um ritual de boa sorte. De proteção e todas essas coisas. Mesmo que você não acredite, às vezes a gente não acredita, mas o próprio cérebro tem seu mecanismo de proteção ou de aliviar a tensão em todas essas coisas. Interessante, não é? Eu super achei interessante esse assunto. Eu li várias vezes e aí eu fiquei, cara, que legal. Uma coisa tão simples, mas mesmo assim tem uma séria conexão com o espiritual e eu acho muito legal que a questão também científica. Eu adoro entender várias partes e vários ângulos de um assunto, mesmo que ele seja breve e simples. Mas agora a gente vai para os relatos, são bem totoquinhos, mas eu achei super legal. Eu ainda consegui achar alguns na internet, mas eu achei super interessante porque, gente, quem diria que o simples ato repetitivo e enjoativo poderia gerar algo espiritual? Eu tenho certeza que você não tinha pensado nisso. O nome do primeiro se chama O Pé. Não, perdão. O Balanço do Pé. Eu não sabia explicar, mas todos os dias, às 22h17, o meu pé começava a balançar sozinho. No começo, eu achei que fosse ansiedade, algo meu. Mas percebi que não era só isso. Algo parecia acompanhar o meu movimento.
Um dia, pesquisando a história da casa, eu descobri que exatamente naquele horário, anos atrás, um antigo morador havia morrido. E a sensação de estar sendo observado cresceu muito depois de eu ficar sabendo disso. E o balanço do pé não parava. Só que aí entendi. Então a questão aqui do pé, do balanço da mania, é mais na questão do horário. Ela sempre fazia no horário, por isso que eu já ia falar, né? Mas o cara não balançava o pé ou balançava? Mas aí eu percebi. Nossa, nessa eu fui tão lerda. O outro é a voz que responde. Sempre falei sozinha, até que eu comecei a pensar sobre gravar as minhas conversas. Mas por hor. Gente, não tá saindo! Ai, que ódio! Gravar as minhas conversas, e é isso. No início, era engraçado ouvir a minha própria voz no celular. Mas quando eu escutei a gravação, percebi que algo havia ali e isso me congelou. Havia outra voz, e ela estava me respondendo. Era baixa, rouca e repetia as minhas palavras, mas de um jeito distorcido, quase que zombeteiro. Desde então, evito falar sozinha, mas às vezes, sem perceber, começo e sinto que ela ainda está lá. É interessante falar sobre isso porque é o seguinte, ela era um hábito que ela, pelo que deu a entender, que ela gostava, se sentia bem porque estava conversando com si. Eu acho que ela achava que era uma questão ali de apreciar a própria companhia. E ela não sentia nada, mas ao saber, ela começou a sentir. Eu sei que quando a gente sabe, o nosso cérebro, ele começa a criar mesmo que não exista, tá? Então, muitas das coisas que a gente acha que é espiritual é o cérebro ali aprontando uma peça com a gente. Por isso é muito bom a gente analisar muito bem as coisas. Mas nesse contexto, mesmo sendo cérebro ou não, ela sabe realmente que existe algo ali. Mesmo que algo tire férias e depois volte no tempo das férias, ela ainda vai achar que algo está ali porque ela sabe que pode ser que tenha. Então, se ela não vê, vai estar ali todo momento. Por isso é muito distinto. Mas a questão é, esse negócio respondia a ela e esse negócio estava na casa? Ou será que se ela se mudasse, isso pararia, não responderia mais ela? Porque pode ser, às vezes é a casa, pode ter algo na casa e simplesmente ver que ela fala sozinha e diz, vou conversar também. Mas sabe mais o que me pega e o que mais me irrita nas questões ali, ao mesmo tempo que me irrita e ao mesmo tempo que eu acho muito interessante e que eu gosto. É quando um espírito ele é zombeteiro, quando ele fica zombando. Porque se ele faz isso, na maioria das vezes ele não vai fazer nada assim no ápice, que você vai, sabe, vai acontecer algo extremo, não. Na maioria das vezes ele só vai ficar mesmo manipulando e brincando com a sua mente. O que eu acho legal nisso, porque evita coisas maiores, mas claro que a mente também, quando é levada ao limite, ela também acaba quebrando, né, gente? Vamos ter consciência. Mas vocês entendem? Às vezes é melhor a gente ser perturbado pela mente do que perturbado vendo coisas ali visualmente ou ouvindo. Mas, como eu falei, a mente ela pode ser quebrada. Então, se você sabe que algo está perturbando a sua mente, tente fugir. Ou sair da casa. Fugir, quando eu digo, é sair da casa. Porque às vezes pode ser a casa, né? Agora, quando segue, aí o negócio tá difícil, aí o negócio complicou. Mas bora pro próximo. Portas que se abrem sozinhas. Minha família morava em uma casa antiga, que ninguém mais havia usado ela há décadas. Um dia começamos a perceber que portas se abriam e fechavam ali sozinha. No começo, ocupamos a madeira inchando, eu não entendi. Madeira inchando. Será se... Não, gente, isso não faz sentido. Ela botou o seguinte: no começo, culpamos a madeira inchando o vento. Entenderam? Porque eu não. Até que vimos a mesma porta se movendo, mesmo sem corrente de ar.
Pesquisamos o local e descobrimos que a casa já havia sido palco de rituais ocultistas, e cada vez que a porta se mexia, nós sentíamos ali um arrepio profundo, como se algo nos observasse, e eu juro, às vezes parecia que alguém respirava bem atrás de mim. Pronto, eu não preciso falar mais nada, né? Ela já falou tudo. Rituais, né, querida? Eu tô pra trazer aqui um vídeo sobre itens amaldiçoados. É porque eu faço o roteiro e deixo lá, esqueço. Às vezes é pra mim postar o mais rápido possível. Alguns conteúdos já passou da validade e eu não gravei. Mas rituais influenciam tanto para deixar algo amaldiçoado, para criar energia, grudar nas coisas, na casa, sabe? É um dos pontos principais ali na questão de itens amaldiçoados. Então, é bem peculiar. E eu posso dizer que, se pá, é bem pior esse contexto dela, chega a ser bem pior do que a moça que gravou, que ouviu alguém um espírito zombando dela. Por quê? Eu não sei também o que aconteceu na casa da moça, né? Mas questões de rituais abrem muitas portas, sabe, para coisa ruim. Eu não acredito que seja só uma coisa, sendo bem sincera. E muitas das vezes essa questão ela acaba ficando também muitos espíritos ali e fica um superior, sabe? Aí então os espíritos pequenos ali ficam aprontando, fazendo besteirinhas, enquanto o superior mete o terror no momento que ele achar propício. O último relato, o vídeo tá enorme, pós-edição não sei quantos minutos vai ficar, mas mil perdões se ficar muito grande. Então bora lá. É bem pequenininho, então a gente já vai acabar. Esse aqui é Os Olhares no Canto Escuro. Tenho o costume de olhar para o canto da sala. Sempre achei que fosse paranoia, até eu perceber que algo parecia se mover quando eu não estava olhando diretamente. Uma noite eu olhei para o canto e senti um peso, uma presença assim super silenciosa. Era como se alguém ou algo estivesse esperando que eu o notasse. Desde então eu não consigo mais ignorar os cantos escuros da casa. Pegou justamente ali na questão que a gente falou sobre olhar fixamente para um canto. E esse aqui eu posso enquadrar ele na mesma questão da moça lá do gravador. A sombra está simplesmente brincando com ele. E provavelmente está querendo se manifestar. Como eu falei para vocês, provavelmente ele tinha alguma mania que gerou, que deu forma, e a sombra está ali em processo ainda, e daqui a pouco ela vai entrar em processo de manifestação. Querendo ou não, cara, esse tema, ele é muito bom, real, eu amei estar aqui conversando sobre isso. Mas enfim, acho que é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, eu gostei de estar aqui, e antes de tudo, não esquece do like antes de sair, e ó, até o próximo vídeo. Cheiro!